Duas receitas tipicamente brasileiras se unem em um lance romântico para poder criar um doce ainda mais gostoso e super mineiro. Hoje eu te ensino a fazer pudim de doce de leite. Eu sei, pudim já é gostoso, mas e se a gente fizesse um pudim mineiro com doce de leite? Ótima ideia, né? E é exatamente o que a gente vai fazer aqui. No primeiro bloco eu te ensinei a fazer o leite condensado caseiro, que é o que a gente usa para fazer o doce de leite caseiro. E agora a gente vai reaprender, já que eu já ensinei no Cozinhando com Pablo. Bora relembrar? E tudo que você vai precisar já está aqui em cima da minha bancada. Então você vai usar potinhos de vidro que aguentem calor para a gente poder cozinhar, uma panela de pressão, o leite condensado e também um paninho para a gente envolver esses potes de vidro. Tem muita gente que faz esse método de cozinhar o leite condensado na própria embalagem, ou seja, naquela caixinha ou nas latinhas que vem o leite condensado. Mas dessa forma você acaba liberando algumas substâncias tóxicas, então é muito importante que você transfira o leite condensado para esses potinhos de vidro. Viram aqui, né? Coloquei o leite condensado nos potinhos de vidro. Não precisa comprar um pote novo só para fazer. Pega um velho, um de azeitona, um de palmito e faz nele mesmo. E aí o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Você vai pegar a sua panela de pressão. E muitas vezes quando eu ensino essa técnica, eu já ensinei vocês a fazerem geleia caseira com uma técnica bem parecida. Muita gente fica com medo de explodir, mas não vai explodir. Eu já fiz até pudim em pote de vidro assim, ó, desse jeito, e deu super certo. Então pode ficar tranquilo. Você viu que tinha um que estava meio aberto, né? Certifica que tá tudo bem fechadinho para não vazar e para não entrar água. E aí, como a água ferve e movimenta tudo, para os potes não ficarem se debatendo aqui dentro, a gente vai colocar um paninho. Pode ser um pano de prato, não vai estragar seu pano de prato, não vai queimar nada. E aí sim você pode colocar os potinhos de leite condensado dentro. Lembra que tem que ser um pote de leite condensado que caiba certinho na sua panela, tá? Ele não pode ficar encostando na tampa. Fez isso, agora a gente vai colocar água. E a água, ela vai ser só até um pouco mais da metade dos potinhos, tá bom? Inclusive, como eu já disse, eu já fiz pudim dessa forma. Você pode fazer a sua receita de pudim, pôr a calda no fundo, pôr o pudim, pôr água, fechar, cozinhar da mesma forma e dá pra vender, viu? Agora a gente vai fechar e levar pra cozinhar. A gente vai fazer isso assim que eu conseguir fechar minha panela. Corta, que vai demorar um pouco. E agora que eu consegui fechar minha panela, o que a gente vai fazer? Vai colocá-la no fogo e vai ligar aqui em fogo médio, em chama média. Pegou pressão? Conta 30 minutos e aí sim você vai desligar o seu fogo. E depois dos 30 minutos ali na pressão, a gente já pode desligar o fogo, deixar a panela tirar a pressão de vez e então, com ela sem pressão nenhuma, tirar os nossos potinhos daqui de dentro. Só que eles ainda vão estar bem quentes, então vai com a ajuda de um paninho ou então de um pegador. E precisa deixar esfriar, tá? Não pode abrir ele quente. E o seguinte, pode ser que depois dos 30 minutos ainda não esteja na corzinha de doce de leite. Então contou 30 minutos, espera tirar a pressão, abre, olha a cor. Se quiser o doce de leite mais marronzinho, fecha, deixa mais 5, 10 minutos. E aí vai fazendo isso até chegar na cor certa, mas agora tem que deixar esfriar. Mas como eu sou uma pessoa ansiosa, assim que o doce de leite deu uma amornadinha, eu já coloquei ele aqui na geladeira para poder esfriar mais rápido. Não vai abrir isso aqui quente não, assim que saiu da panela, viu? Porque senão pode dar um problema de pressão, acabar estourando e te queimar inteiro. Então só abre quando já tiver bem frio. E passado esse tempinho, com o nosso doce de leite já frio, a gente vai colocar ele em uma bacia. Ele pode estar um pouquinho firme assim, porque ficou um tempo na geladeira, e aí é só levar uns minutinhos pro micro-ondas. Mas eu tô afim de treinar o meu muque, então a gente vai usar ele dessa forma mesmo, tá bom? E você também pode fazer no liquidificador. Mas para a massa do pudim, a gente vai colocar o doce de leite em um recipiente junto com 4 ovos. E se você assiste o Cozinhando com Pablo todo sábado aqui no Mais Gerais, a partir de meio-dia, você já sabe que eu gosto de arriscar, né? Então eu vou colocando os ovos aqui.
Mas na sua casa você quebra numa bacinha separada, porque se tiver um ovo podre, você sabe, né? Vai estragar a sua receita, você vai perder seu doce de leite. Mas para evitar isso, eu sempre uso ovos frescos. Bom, recapitulando. Doce de leite e os ovos já dentro da nossa bacia, a gente vai colocar o leite. E mais uma dica que eu já dei no Cozinhando com Pablo. Os ingredientes todos em temperatura ambiente. Meu doce de leite ele estava um pouquinho geladinho, mas na sua casa você põe em temperatura ambiente. Para finalizar, uma pitadinha de sal que é opcional, mas vai realçar o sabor do doce de leite. E aí a gente vai misturar. Vamos ver quanto tempo eu vou dar conta de ficar mexendo com esse utensílio aqui, ou então se eu vou querer colocar isso aqui tudo no liquidificador. Mas em casa você pode fazer até mesmo com garfo, tá bom? O importante é misturar tudo muito bem. E depois de um tempinho mexendo a massa do nosso pudim, a gente vai transferir para uma assadeira que já tem que estar com o caramelo. E o caramelo para pudim você já sabe, né? Coloca ali o açúcar, a água, vai mexendo até ela ficar nessa cor âmbar, que é a cor do pudim. Você pode fazer o seu caramelo só com açúcar ou então com açúcar e água. Eu gosto do meu com açúcar e água. Agora a gente vai despejar essa massinha, que na verdade é um líquido, né? Mas a gente chama de massa do pudim, dentro da nossa forma e vai levar para assar. Você pode levar para assar em banho-maria no forno, pode levar para assar na panela de pressão, por incrível que pareça, ou também em banho-maria em cima ali na chama do fogão mesmo. Inclusive teve uma vez que eu fui dar uma entrevista para uma TV local, precisava fazer um pudim e não tinha um forno. Foi aí que eu descobri que dava para fazer um pudim dentro da panela. Só que o mais importante na hora de assar é você cobrir com papel alumínio. Então a gente vai colocar o papel alumínio dessa forma aqui em cima do nosso pudim. Vem com uma assadeira que já está com água, coloca o pudim dentro e aí leva para assar em temperatura bem baixinha. E aí depois, com o nosso pudim já devidamente assado, a gente vai esquentar a parte de baixo da forma na boca do fogão mesmo. Por quê? Você não pode desenformar o seu pudim com ele quente, senão ele vai desmoronar inteiro. Então depois dele pronto, você vai deixar ele esfriar em temperatura ambiente, vai colocá-lo na geladeira e aí no dia seguinte você tira ele da forma. Só que como ele vai estar gelado e o caramelo aqui embaixo vai estar firme, você precisa esquentar um pouquinho. Confesso que agora até eu tô com medo, tenho mais de 10 anos de experiência na cozinha, mas sempre que eu vou desenformar um bolo, desenformar um pudim, eu fico com medo. Então você aí do outro lado, torce junto comigo para dar certo. Vamos ir. 1, 2, 3 e... Ó, vocês vão olhar primeiro que eu, hein? Ah, tcharam! Deu certo! Gente, olha só como a cor do doce de leite valoriza tudo. Tá lindo, né? Vou experimentar, mas te encontro semana que vem para mais um episódio lindo de Cozinhando com Pablo. Um beijo e até sábado que vem.